Complexo de castração, castração na psicanálise. Qual a importância desse tema aí na estruturação da psique humana? Se você é estudante de psicanálise, se você está aqui no YouTube procurando por esse tema, provavelmente você já se deparou com vários vídeos e que talvez esses vídeos tenham te deixado até mais confuso do que você já estava antes de começar a pesquisar. Bom, então me deixe te ajudar se for possível, tá? Eu sou conhecido pelos alunos, pelo professor que explica de maneira fácil, de maneira simples de entender. Então escuta aqui a minha explicação que talvez você consiga entender. Lógico que eu vou falar de uma forma resumida, de uma forma pincelada, porque o tema é gigantesco, mas eu garanto que pelo menos no final aqui desse vídeo você já vai estar compreendendo melhor o tema do que você estava no início. Então se você quer aprender sobre o complexo de castração, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo pra você, mas é claro, como sempre, depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Meu nome é Henry Dávila, as minhas redes sociais estão aqui na descrição, tá? Também meu Instagram vai aparecer aqui para vocês. Eu sou professor de hipnose, de psicoterapia, e para você que gosta de psicanálise, não se esqueça que eu tenho um curso completo de hipnose gratuito aqui no meu canal, tá? Com certificado. Então você entra aqui no primeiro link da descrição ou vai aqui nesse vídeo, que nele eu explico as regras para você participar dessa formação. E você pode já ter mais um curso no seu arsenal, que é o curso de hipnose. Bom, mas vamos ao tema de hoje, né? O tema do vídeo de hoje, que é a castração ou complexo de castração, como é chamado. Primeiro vamos explicar o nome, né? Porque complexo, tanto o complexo de Édipo, né? Que eu já fiz um vídeo sobre complexo de Édipo, tá aqui. Vou falar muito do complexo de Édipo aqui nesse vídeo, porque não tem como não falar deles, estão totalmente correlacionados. Então, tanto o complexo de castração como de Édipo tem esse nome complexo, porque é um conjunto de fatores, um conjunto de acontecimentos, de itens psíquicos correlacionados que vão formar todo esse aparato aí que a gente chama de complexo de Édipo ou de complexo de castração. Então, por ser um conjunto de coisas, de fatores, de acontecimentos que compõem isso, né, no caso o Édipo ou a castração, é que a gente chama de complexo, tá? Por ser esse conglomerado de coisas. A segunda coisa que eu tenho que explicar é que não tem nada a ver com a mutilação real do órgão masculino. Então, por mais que a gente pense em castração como estar mutilando o órgão genital masculino, não tem nada a ver com isso na psicanálise. Vai ter uma correlação com o falo, né, com a parte, com o pênis, digamos assim, mas não no sentido literal da palavra como as pessoas têm na mente quando escutam a palavra castração. O complexo de castração é um sentimento inconsciente de ameaça que o menino ali por volta de uns 5 anos de idade vai experienciar quando percebe a diferença anatômica aí entre o corpo dele e o corpo da menina. Detalhe, tá? Pra menina vai acontecer de uma forma um pouco diferente do que pro menino. Por isso que eu não vou focar na menina aqui, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Eu ia fazer um vídeo sobre a castração no menino, na menina e as estruturas psíquicas um só, mas ia ficar muita coisa, então eu decidi fazer 3 vídeos. Então esse aqui eu vou falar da castração no menino. Depois, se vocês quiserem, né, vocês comentam aqui, eu faço um vídeo sobre a castração na menina e depois eu faço um vídeo sobre as estruturas psíquicas. Aqui eu já vou falar resumidamente o impacto disso nas estruturas psíquicas, mas no vídeo mesmo de estruturas eu vou falar mais assim profundamente sobre isso. Então só para você saber que eu vou focar aqui no menino, tá? Então se você quer que eu faça um vídeo sobre a menina, deixa aqui nos comentários. Freud fala pela primeira vez em castração na sua obra de 1908, onde ele fala do caso Hans, que não vou entrar em méritos aqui, mas era um menino de 5 anos, no qual ele não atendeu o Hans, ele atendeu o pai dele. Ele se encontrou, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, 2 vezes só com o Hans, com a criança mesmo. E o Freud fala que acontece esse complexo de castração em 4 tempos. Na verdade, é como se fossem 3 e o quarto é a finalização, tá? Então você pode ver como 3 e a finalização, ou como 4 se você contar a finalização. Então vamos lá, qual que é o primeiro tempo? O primeiro tempo é o tempo da inocência da criança, no qual ela não sabe que existe a diferença entre menino e menina. Ele acredita que todos os seres, inclusive animais, tudo possui um pênis como ele. Então ele acredita que o pênis faz parte de ser um ser. E que todo mundo tem. Então se ele tem uma irmãzinha, se ele antes de conhecer o corpo da irmã e tudo mais, ele acredita que ela tem. Ele acredita que a mãe tem, ele acredita que todo mundo tem. Então esse seria o primeiro tempo aí do complexo de castração. Lembra que eu falei complexo, conglomerado de coisas. O primeiro tempo seria esse, no qual ele acredita que todos possuem um pênis como ele. No segundo tempo, Freud fala das ameaças que a figura paterna, tá? Ou que alguma figura paterna, e já vou falar mais sobre figura paterna e materna
paterna, tá? Já vou mencionar, mas pode ser o pai, mas não precisa ser necessariamente o pai. Pode ser também uma babá, pode ser um irmão, enfim. O segundo tempo é quando essa figura paterna começa a ameaçar que ele perca o seu falo conforme ele vai explorando o seu corpo. Porque a criança ali na fase dos 4 anos, 5 anos, ela entra na fase fálica e ela começa a sentir o prazer de tocar na própria genitália, né? Então o menino começa a passar a mão no pênis e começa a gostar disso, começa a ficar com a mão lá, começa a coçar, começa a mexer, tá? E aí nisso a mãe ou o pai ou seja lá quem for que cuida, toma conta da criança, vai achar aquilo lá ruim, vai achar aquilo lá algo que não é correto e vai começar a ameaçar, ó, tira a mão senão vai cair. Eu garanto que você mesmo já ouviu isso, se você é menino, você com certeza já ouviu isso quando você era criança. Então eles começam a usar dessa ameaça de que vai cair ou que vai ficar sem, ou tira a mão senão vou cortar fora, como forma de fazer a criança parar de ficar se tocando. E é nesse momento que a criança passa pelo terror, pelo medo de perder o próprio membro, ou seja, de perder o pênis, de perder o falo e no caso, né, a castração. Aí vem a origem, né, a semelhança aí com a origem da palavra. No terceiro tempo, o menino percebe que a menina não tem pênis, então ele acaba vendo, seja por imagem, seja por aprendizado na escola, seja por ter uma irmãzinha e olhar ela pelada, né, olhar ela nua ali, que a irmã ou a menina, ou seja lá como que ele aprendeu, que a menina não tem. A menina, no caso, a menina pequena, né, não vou falar em mulher adulta, ele tá vendo ainda na menina pequena, né, na criança. Então ele percebe que a menina não tem pênis. Então só que ele não acredita que ela não tenha, porque que foi cortado dela. Ele acredita que como ela é criança, né, que ainda não nasceu nela. E que, portanto, existe a possibilidade que ainda vai crescer. Bom, ela não tem ainda, mas vai crescer. E no quarto tempo, tá? Já acelerando aqui pro vídeo não ficar gigante. E no quarto tempo, o menino percebe que a mãe não tem, tá? Que a mãe adulta, a mulher, não tem. Lembrando que nesse momento da vida dele, voltando pro complexo de Édipo, que está acontecendo aí em conjunto, a mãe é o objeto de desejo dele, ou seja, é aquilo que ele quer ter para ele, ele quer afastar o pai e ele quer a mãe só para ele, tá? E no caso mãe, eu tô falando normalmente é a mãe, tá? Mas é figura materna, que calma que eu já vou explicar a figura materna e figura paterna. Então, nesse momento onde ele descobre que a mãe não tem pênis, é o mesmo momento em que ele estava querendo ter a mãe para ele. E é o momento que ele recebe também do pai aquelas regras, aquelas normas onde, ó, a mamãe vai dormir com o papai, você tem que dormir no seu quarto, você não pode fazer isso, não pode tomar banho com a mamãe. Então é quando ele escuta aquelas represálias da figura paterna e normalmente, como as ameaças antigas eram de que ele ia perder o pênis, agora ele acredita que se ele não seguir essas regras, essas normas que o pai está impondo para ele, na cabeça dele, normalmente ele vai interpretar que se ele não seguir isso daí, ele vai perder também. Então ele abstém do amor da mãe para continuar com o próprio pênis, com o próprio falo e não passar, né, não se sentir então castrado. Então nesse quarto tempo acontece a resolução do complexo de Édipo e também do complexo de castração. Eu vou ler aqui o que o Freud escreve na obra, esqueci o nome do livro, eu vou deixar aqui para você, aqui, tá? Vou deixar aqui para vocês verem, aonde ele coloca a frase de esclarecimento aí do final dessa resolução do complexo de Édipo de castração. Se essa satisfação amorosa no terreno do complexo de Édipo deve custar o pênis, tende a haver um conflito narcísico nessa parte do corpo e o investimento libidinal nos objetos parentais, que no caso é a mãe. Nesse conflito vence normalmente a primeira dessas forças, o eu da criança, então se afasta do complexo de Édipo. Tá? O que significa isso? Ele fala que na hora que a criança tem que decidir entre continuar com o próprio membro, né, que ela tem aquele medo de perder, ou ficar próximo da mãe, ou né, querer afastar o pai e ficar com a mãe para ele prefere, né, ficar com o eu narcísico, né? Essa força ganha no caso. Então ele prefere continuar com o próprio membro do que continuar com a mãe e correr o risco de perdê-lo. E aí é nessa hora que ele se separa da mãe, que ele para de querer desejá-la e ele então foca a sua energia no seu próprio eu. Agora é lógico que vai ter maneiras diferentes dele interpretar essa castração final aí, onde ele vai ter o medo
de perder o pênis se ele continuar com a mãe. Vai ter maneiras diferentes de interpretar ou de passar por isso, e a forma com que ele vai passar por essa castração é o que vai definir a estrutura psíquica que ele vai entrar, né? Que é a estrutura neurótica, psicótica ou perversa, que é o tema do próximo vídeo que eu quero fazer aqui, tá? Então se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. E agora explicando sobre figura materna e paterna, também para completar aqui a explicação, figura materna não necessariamente é a mãe e nem necessariamente é mulher, tá? Figura materna é aquele que provê, supre as necessidades da criança. Então, se quem está suprindo as necessidades, se quando a criança está com fome, quem dá comida é o pai. Se quando ela está com frio, quem cobre ela é o pai. Se quando ela está com sede, quem dá bebida para ela é o pai. Se quando ela quer carinho, quem dá é o pai. O pai é a figura materna, tá? Então, a figura materna é aquele que provém as coisas, a falta, né? Que supre a falta para a criança. Por isso que a gente fala que não existe não ter figura materna. Porque se não tem figura materna, a pessoa não sobreviveu. Porque alguém supriu as necessidades para ela. Mesmo que seja de uma forma fria, digamos assim, né? Mesmo que seja de uma forma não amorosa. Mas alguém deu comida para ela, alguém deu bebida para ela, alguém fez com que ela sobrevivesse. E essa pessoa é que vai ter esse papel de figura materna. O papel de figura paterna é aquele que impõe regras, é o impositor da lei, que pode também ser a mãe, que pode ser o pai, que pode ser um irmão, que pode ser um tio, que pode ser qualquer pessoa que coloca regras. No caso de uma criança criada só pela mãe, muitas vezes a mãe é as duas coisas, tá? A mãe vai ser aquele que supre as necessidades e também aquele que repreende, que coloca leis. E aí vai ter um sentimento contraditório aí pela figura da mãe, né? Que vai ser tanto a figura paterna quanto a materna. Vai querer desejar um lado dela e ao mesmo tempo repudiar o outro. Tá? Então, figura materna e paterna acontece em todos os casos, mesmo em casos de mãe solteira, pai solteiro, pais homossexuais, não importa como seja a estrutura da família, se é criado pela avó, não importa. Tá? Figura materna é aquele que supre as necessidades e figura paterna é aquele que impõe regras. Bom, e como eu falei, quando se resolve o complexo de Édipo e o de castração, tá? É quando justamente começa a se formar a estrutura psíquica que essa pessoa vai entrar, sendo ela, né, como eu já falei, neurótico, psicótico ou perverso. Então, outra forma de a gente ver, de você entender a castração, é que a castração é o momento de separação, a resolução da castração, tá? O resumo dela é a separação do menino, nesse caso que eu tô falando do menino, é a separação do menino com a figura materna, tá? Quando há essa ruptura, essa quebra da figura da materna com o menino, então isso daí é que a gente vai chamar de complexo de castração, e as maneiras e a forma com que a criança vai interpretar ou passar por isso é o que vai determinar muitas coisas que ela vai sentir ou fazer ou se estruturar da sua personalidade no futuro, principalmente quando ela for adulta. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre complexo de castração. Eu espero que tenha ficado claro. É lógico que eu dei uma pincelada aqui só porque o assunto é gigantesco, tá? Muito grande mesmo. Mas se você tinha uma dúvida aí sobre, talvez tenha te esclarecido um pouco. Se eu te ajudei, deixa aqui embaixo. Comenta aqui a sua opinião. Comenta aqui se foi útil esse vídeo pra você. Não se esqueça de se inscrever aqui pra ajudar a crescer o canal. Deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo, na próxima aula do canal Hipnoanálise e até mais.